O perdão de Deus é a coisa mais maravilhosa que alguém pode receber. Hoje nós vamos meditar no Salmo 32 e ele fala sobre o perdão. Sabe que perdoar e ser perdoado é uma grande virtude. É dos fortes. Os fracos não conseguem perdoar o seu próximo. No entanto, também não vão conseguir receber o perdão. O perdão, ele primeiro precisa ser dado para depois ser recebido. Salmo 32 começa assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. O comentário do bispo começa assim: absolvição total. Depois de cometer adultério, de simular e ordenar a morte de Urias, marido de Betsabá, Davi lutou com toda a sua força para esconder das pessoas os seus erros. No entanto, ele experimentou a reprovação divina e o peso da consciência que todo o tempo condenava. Porém, ao ser humilde e se arrepender, usufruiu da liberdade que o perdão proporcionava. Embora a maioria das pessoas viva afastada do eterno, mergulhada em transgressões e culpas, ele dá a cada uma delas, a oportunidade de começar uma nova vida, livre de sequelas do passado. Sabe o que é você cometer algo de errado e você ter a sua consciência manchada? É como se houvesse um muro de separação entre você e Deus. Então, mesmo que você dobre os seus joelhos para orar ou em pé, enfim, você vai orar a Deus, você não tem certeza que a sua oração está sendo ouvida. Esse muro que está diante de você impede da sua oração chegar a Deus. Então, esse muro não pode estar presente entre você. Quando você, então, decide perdoar os outros, né, se houver alguma coisa nesse aspecto no seu coração, mas quando você busca o perdão de Deus, esse muro é retirado por Ele. Então, é como se a linha, né, de acesso a Deus estivesse livre agora e você pudesse contemplá-lo. Aí você se torna forte. O 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. E o comentário do bispo diz: a felicidade de Davi não estava no fato de ser rei, viver num palácio, ter regalias ou prestígio entre os povos, mas na sua reconciliação com o Altíssimo. Isso mostra que a pessoa pode ter tudo na vida e ainda assim não encontrar alegria, paz e tranquilidade. Alguns tentam se agarrar às suas conquistas e se esquecem de que nenhuma situação neste mundo é para sempre. Aliás, tudo na vida é efêmero e muda constantemente. A felicidade genuína está em todos os dias poder desfrutar de paz no Todo-Poderoso. Quem tem o poder de justificar e dar vida, ou de julgar e condenar a morte espiritual eterna. Davi havia cometido algo muito terrível, né? Além dele ter cometido o adultério junto com essa mulher, Betsabá, ele ainda mandou o marido dela ser morto numa batalha. Quer dizer, e tudo isso ocorreu por uma simples situação. Ele deu ouvidos ao que haviam dito a ele, que o rei deveria permanecer no palácio em segurança e que todas as tropas iriam para a guerra. Ele não foi. E foi num dia de descanso em que ele estava andando pelo seu palácio e ele viu uma janela aberta e Betsabá tomando banho. E ele a desejou, a cobiçou, levou ao seu leito e ela engravidou. E para encobrir esse erro, ele pensou que trazendo o marido dela da guerra, ele se deitaria com ela para poder dizer que aquele filho seria dele. Mas ele, por ser um homem honrado, não quis nem se deitar na cama com ela. Se deitou na porta de casa, esperando o dia que ele pudesse voltar para a batalha. Porque na cabeça dele ele falou assim: meus colegas estão lá na batalha e eu estou aqui deleitando prazeres com a minha esposa. Eu não vou me dar esse luxo, esse prazer. Então, quando ele voltou para a guerra, Davi mandou um recado para o chefe da guerra, né? Para colocá-lo à frente. E colocando à frente, ele iria morrer naturalmente. Então, levou ele à morte. E aí, Deus, depois de um ano, né, que Davi escondeu esse pecado, veio o profeta e o denunciou diante de Deus. E ele não quis guardar o trono, diferente do rei Saul,
que defendeu o trono com unhas e dentes. Ele não queria perder, né, aquela coisa toda, né, aquele brilho todo de ser rei. Ele não queria perder a coroa. Já Davi, diferente dele, não se preocupou em perder a coroa. Ele se preocupou em perder a presença de Deus. Quer dizer, é o valor, né? Aquilo que nós damos mais valor é o que nós vamos lutar para sempre ter. O 3. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Quer dizer, olha só, enquanto ele manteve silêncio, ele guardou aquele pecado para ele não o confessou, ele se sentia como os ossos dele doendo. Se ele era uma pessoa feliz, extrovertida, sorridente, agora ele se tornou sombrio, triste, semblante caído. Quer dizer, olha só a consequência do pecado não confessado. Quem olhava para ele e falava, será que o rei está doente? Será que ele está passando por alguma coisa? Não sabia, mal sabia as pessoas que olham para ele que ele estava guardando um pecado dentro dele. Assim somos nós. Você olhando para mim, você não sabe se eu estou ou não guardando um pecado. Então, assim é a humanidade. Está vivendo afastada de Deus, não se arrepende dos seus pecados e, consequentemente, vive afastada de Deus. Olha o 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Todas as coisas já estão diante dos olhos de Deus, ele vê tudo, é verdade, mas a confissão é o reconhecimento, é o primeiro passo para se receber o perdão. O comentário do bispo diz o seguinte: pressão insuportável. Davi passava por momentos de grande aflição devido à culpa que sentia por seus pecados. Enquanto manteve segredo sobre eles, teve sua saúde física e espiritual abalada. Isso mostra o quanto confessar nossos erros é importante. Mas confissão não é apenas reconhecimento, é também arrependimento e abandono definitivo da transgressão. Pessoas que conhecem a vontade divina e vivem no erro constantemente correm o risco de ficar debilitadas em todos os sentidos. A única cura que o abatimento espiritual é o arrependimento sincero diante de Deus. Então, se você quer ser curado na sua alma, ficar livre desse fardo, confesse para Deus os seus pecados. O 6. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de poder achar, até nos transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Então agora que ele alcançou o perdão, olha o que ele encontra em Deus, né? O descanso, o transbordar da alma, né? O encher-se da água do Espírito Santo, quer dizer, você se torna saciado. Aí o 8, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos, não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. Então, quer dizer, ele comparou mesmo a pessoa que não se arrepende a um cavalo ou uma mula, né? O cabresco é aquela ferramenta que vai na boca dele, em que a pessoa que está ali guiando ele pode guiá-lo para a direita ou para a esquerda e orientar a direção que ele quer que o cavalo ou a mula venha se dirigir. Então ele falou assim, digamos, né, espiritualmente falando, a pessoa se torna o cavalo ou a mula do seu pecado, e o pecado que dirige ele. Então, o pecado faz a pessoa se esconder, faz a pessoa se tornar triste, amargurada, mas quando ela confessa, ela se liberta daquilo tudo e ela se torna de volta para Deus. O comentário do bispo diz: obediência voluntária. Deus instrui amorosa e pacientemente como um pai que aconselha o filho inúmeras vezes na tentativa de impedir que ele sofra. Mas por ser obstinado em errar, este se coloca na condição de sofredor. O cavalo e a mula obedecem aos seus donos forçadamente por causa do cabresto. No entanto, não é isso que o Altíssimo almeja ao ser humano.
Ao contrário, a obediência que ele deseja é espontânea e praticada com prazer e alegria. E seguindo aqui para o 10, o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Sabe, eu vejo o seguinte, a pessoa que ela carrega uma mágoa no seu coração, ela sofre, ela se torna uma sofredora. E é o que a gente percebe? A pessoa se torna doente, a vida dela se torna sem graça. Digamos o seguinte, essa pessoa, por mais rica que ela seja, ela mora em um palácio lindo e maravilhoso, nada daquilo vai fazer sentido enquanto ela continuar carregando um pecado. Então o segredo está em você confessá-lo para Deus e ser livre disso tudo. Por isso que lá, o apóstolo João, ele diz o seguinte, em 1 João, eu não lembro o versículo agora, mas você pode pesquisar aí na internet. Ele diz assim, que Deus, quando nós confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. O sangue do Senhor Jesus foi derramado para nos perdoar. Por isso, peço perdão a Deus, alcance a misericórdia dele e seja livre, tá bom? Manda esse salmo para alguém. Deus abençoe você.